Pessoal, vamos comentar então as questões aí, parte 2 de intervenção federal e estadual, semana 7, dia 6, questão 11. A decretação da intervenção federal em estado, no Distrito Federal ou em município, que está errado aqui, decretação federal é da União para os estados e a decretação da intervenção do estado é do estado em município. Existe o caso da intervenção em município se esse município for de território federal. Aqui ele não está falando, então está errado. Questão 12. Excepcionalmente, antes de decretar a intervenção federal, de forma excepcional, antes de decretar a intervenção federal, o presidente da República, a fim de restabelecer a normalidade, pode suspender a execução de ato impugnado? Sim ou não? Sim. Então, exemplo, o estado A emitiu uma lei que enseja inconstitucionalidade e a ensejação direta de inconstitucionalidade por intervenção. Tem alguma lei que está infringindo algo previsto taxativamente aí na Constituição Federal, como o caso que seja aí uma intervenção federal, perfeito? Então nesse caso aqui vai acontecer o que? O PGR entra com representação no STF, o STF ao presidente da República. O presidente da República vai emitir o que? Um decreto. E esse decreto serve para quê? Limita a suspender a execução do ato impugnado. Então veja, antes de decretar a intervenção federal, o presidente da República, a fim de restabelecer a normalidade, pode suspender a execução do ato impugnado. Então é esse caso aqui. Então, pode suspender? Sim. Contudo, se essa medida não for suficiente para o reestabelecimento da normalidade, cabe ainda ao presidente da República, sem qualquer interferência, decretar a intervenção federal. Quando decreta a intervenção federal, deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Então, por isso que está incorreto aí. Ok? 13. Dada a inexistência no ordenamento jurídico nacional do denominado direito de secessão, qualquer tentativa de um Estado-membro de exercer esse direito constitui ofensa à integridade nacional. É o que? O Estado querer se desmembrar do país para se transformar num outro país, ok? Então, esse aí é a secessão, não pode. O que dá ensejo a decretação da intervenção federal. É ótimo, é isso mesmo. Veja, é inadmissível, segundo Alexandre de Moraes, qualquer pretensão de separação do Estado-membro, do Distrito Federal ou de qualquer município da Federação, inexistindo em nosso ordenamento jurídico o denominado direito de secessão. A mera tentativa de secessão do Estado-membro permitirá a decretação da intervenção federal, devendo sempre a Constituição ser interpretada de sorte que não ameace a organização federal por ela instituída ou ponha em risco a coexistência harmoniosa e solidária da União, dos estados e municípios. Ou seja, tem que analisar o caso concreto com base na Constituição Federal aí, para não sair aí fazendo besteira. É isso que está dizendo aí o texto. Então, ok, correto. 14. Cabe ao Estado intervir em seus municípios, assim como a União nos municípios localizados em território federal. Ótimo. Caso não tenha sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal para a manutenção do desenvolvimento do estudo
do ensino e nas ações e serviços de saúde, correto? Correto. Então, artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido em receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços de saúde. Ok. Questão 15. A intervenção no Estado no município tem caráter excepcional, certo ou errado? Certo. E é permitida nas hipóteses previstas na Constituição Federal, correto? E eventualmente estabelecidas nas respectivas constituições estaduais. Pode? Não. Nas respectivas constituições estaduais, não. Porque é o que? Nas hipóteses, elas são o que? Taxativas. Eu não posso ampliar, ok? Não posso ampliar em constituições estaduais que serão inconstitucionais essas ampliações. Segundo o entendimento do STF, as disposições do artigo 35 da Constituição Federal de 88 também consubstanciam em preceitos de observância compulsória por parte dos Estados-membros, sendo inconstitucionais quaisquer ampliações ou restrições às hipóteses de intervenção. Então, não posso ampliar, é um rol taxativo. Então, está de acordo com o que está previsto na lei, na questão, está de acordo com o que está previsto na Constituição, então está correto. 16. Por ser a intervenção da União em determinado município localizado em território federal, ok? Uma medida excepcional e temporária, pode ser durante a sua vigência emendar a Constituição Federal? Não pode, não pode. Artigo 60 diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no estado de defesa e estado de sítio. 17. De acordo com a jurisprudência, é de competência do STF o julgamento de pedido de intervenção federal por falta de cumprimento de decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, mesmo quando a referida decisão não contiver matéria de cunho constitucional. Então isso daqui já é uma questão aí para subir o nível, certo? Então a decisão é um julgado muito pontual aí do STF. Então veja, cabe exclusivamente ao STF requisição de intervenção para assegurar a execução de decisões da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, ainda quando fundados em direito infraconstitucional, ou seja, em lei, ok? Então, exclusivamente a ele cabe a requisição da intervenção quando for tratar Justiça do Trabalho e Justiça Militar. Então, Justiça do Trabalho mais Justiça Militar, cabe ao STF requisitar, ok? Para rimar. Se a União intervier em um Estado da Federação, ela afastará momentaneamente a autonomia desse Estado, certo ou errado? Certo. Portanto, se o motivo da intervenção for o provimento de execução de decisão judicial, sua decretação dependerá de requisição do Tribunal de Justiça daquele Estado. A requisição vai ser de quem? Do STF. Então, aquele Estado, TJ, faz a requisição para o STF e o STF para o Presidente da República. É assim que funciona, ok? Questão 19. Caso determinado Estado da Federação suspenda o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, não havendo qualquer justificativa de força maior, a intervenção da União no Estado, conforme entendimento do STF, não será vinculada, ou seja, é discricionária. Perfeito? Perfeito. Havendo espaço para análise de conveniência e oportunidade pelo Presidente da República. Correto. Então veja, aí o caso de decretação espontânea, certo? Então ela é de ofício pelo Presidente da República. Então esses casos aqui, eles são casos discricionários.
Nesses casos aqui embaixo, requisição é o que? Vinculado. Não há margem de escolha, então o presidente da República deve decretar a intervenção federal, ok? Defesa das finanças públicas, está aqui, ó. Então, defesa das finanças públicas será discricionária do presidente da República, então está correto. 20. O presidente da Câmara Municipal de determinado município encaminhou em 2006 expediente ao TCU requerendo providências desse órgão por quanto o prefeito municipal se recusava a prestar contas dos recursos recebidos no Fundo de Participação dos Municípios. Fundo de Participação dos Municípios, ele não vai mandar expediente para o TCU, vai mandar expediente para o Tribunal de Contas Estadual ou Municipal quando houver. E transferências voluntárias sim, repassadas pela União, além de não disponibilizar recursos para pagamento do subsídio dos vereadores. Com base na situação hipotética e sabendo que o município mencionado situa-se no estado da federação e tem aproximadamente 15 mil habitantes, julgue os itens seguintes. A prestação de contas é um dos princípios constitucionais sensíveis, certo ou errado? Certo. Assim, a não prestação de contas devidas na forma da lei é motivo ensejador da intervenção pelo Estado da Federação no município. Certo ou errado? Certo. No caso de intervenção, o decreto respectivo deve especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução, devendo ser submetido no prazo de 24 horas à apreciação da Assembleia Legislativa do Estado, ok? Ok. Que, se não estiver funcionando, deve ser convocada extraordinariamente no mesmo prazo. Correto, é o que está previsto aí no artigo 35 e no 36. Olha, o Estado não intervirá, exceto quando não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. Então não foi prestado conta. Então a decretação dependerá do decreto aqui de intervenção, que especificará amplitude, prazo, condições de execução, nomeará quando couber aí. Interventor será submetido à apreciação de quem? Nesse caso, a Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando, a Assembleia Legislativa far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Questão correta, e assim terminamos aí a bateria. Um abraço, até a próxima.